A gente segue em Brasília agora para conversar com a Basília Rodrigues, a nossa analista de política, porque numa entrevista no ano passado, Basília, o José Mauro Ferreira Coelho, ele defendeu a atual política de preços da Petrobras. Ou seja, não está tão distante de Silvio Luna. Quero que você faça uma análise dessa nova escolha, essa nova indicação. Um ótimo dia para você. Oi, tudo bem? Muriel, Daniel, exatamente. Muito bom dia a todo mundo que está aí no Live CNN. Essas trocas de comando, né, de quem está em cargos políticos ou de indicação política, normalmente faz mais diferença para quem está no métier, né, e para a população. Como que isso chega? Quando consegue se manifestar, expressar algum tipo de alteração, mudança e, claro, todo mundo espera avanço, melhoras para a população, para o dia a dia do povo. Então, a pergunta neste momento, eu acredito, de geral, é: com a troca no comando da Petrobras, a gasolina vai ficar mais barata? Não há aí uma relação de causa e efeito. Não dá para dizer que a troca no comando da empresa terá impacto direto nas bombas, ainda mais porque quem está indo assumir, né, o José Mauro Ferreira, já estava no governo antes, até o fim do ano passado, na equipe do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, onde o mantra é: não fazemos improvisos. E ainda mais essa questão quanto ao preço dos combustíveis não vai mudar num passe de mágica. Agora há pouco eu falei rapidamente com o José Mauro, perguntei para ele se ele mantém a avaliação de que a política é de paridade dos preços, né? A paridade internacional dos preços, como ele manifestou em entrevista ainda no ano passado. O José Mauro Ferreira afirmou que venceu a primeira etapa, né, que é a etapa de indicação. Agora precisa acompanhar todo o processo, que é longo, antes de voltar a se manifestar sobre alguns destes pontos, alguns desses assuntos mais sensíveis. Longo porque ainda faltam alguns dias. A gente tem aí uma semana para a definição da Assembleia de Acionistas se vai acolher este nome indicado. O governo está muito seguro com essa indicação. O mercado tende, sim, a confirmar tanto o nome de José Mauro para a presidência da Petrobras, quanto de Márcio Weber para o Conselho de Administração de Petrobras. Então, o que a gente pode esperar dessas novidades é que eles não irão inventar soluções para poder derrubar o preço dos combustíveis. O Brasil não é autossuficiente na produção de combustíveis e mudar agora, no meio do jogo, a política de paridade internacional poderia até mesmo acarretar no desabastecimento de combustíveis aqui no país. É uma avaliação manifestada pelo novo presidente da Petrobras lá atrás, que não mudou agora. A gente vai acompanhar como que vai ser a gestão dele diante de tantas pressões políticas. Uma missão que ele terá à frente da Petrobras é conseguir ser mais claro, conseguir se manifestar, verbalizar melhor qual é a posição e a atuação da Petrobras. Ou seja, não falar só para dentro, não falar só para os acionistas, seja o controlador, o governo federal, ou os minoritários, os outros investidores. Falar mais para a população, que a Petrobras melhore a sua maneira de se comunicar com o povo, a fim de que pelo menos as críticas, ainda que o peso seja mesmo no bolso, mas que pelo menos as críticas possam ser atenuadas. Perfeito, Basília. Informação importante que você traz agora na abertura do Live CNN, então, que o indicado para a presidência da empresa vai manter a política de preços da Petrobras, assim como defendeu em entrevistas no passado. Ou seja, isso já traz um reflexo imediato para o mercado. Basília, deixa eu até trazer a Priscila Yazbek para essa conversa aqui, porque, Pri, esse é o grande ponto central da substituição, da sucessão da Petrobras. Qual que é o impacto agora na Bolsa para essa informação que a Basília traz e até expectativa para que isso acontecesse? Pois é, as ações abriram em alta, em forte alta, agora estão como a segunda maior alta do Ibovespa, que é o principal índice de referência da Bolsa, chegaram na máxima a passar de uma alta de 3%, isso com o petróleo subindo, mas subindo menos. Então, um sinal de que o mercado, de fato, aprovou esses nomes indicados, tanto para a presidência da Petrobras, quanto para o Conselho da Petrobras. E a justificativa está exatamente no que a Basília acabou de trazer. O mercado tem uma grande preocupação com a política de preços da Petrobras, porque se a política de preços da Petrobras
for mantida, isso significa que a empresa continua reduzindo seu endividamento, continua buscando ser uma empresa eficiente. Se a política de preços for modificada, como existe uma pressão política para que seja, isso significa que a Petrobras deixa de lado as suas regras de governança para atender a questões políticas e não para atender aos investidores privados e à própria empresa, e deixa de ser eficiente como já deixou no passado ao congelar preços. Então, esse é um ponto central que o mercado observa, se vai ser mantida a política de preços e a autonomia da empresa ou não. Então, está aí essa declaração para Brasília do novo presidente da Petrobras, dizendo então que vai manter a política de preços. E aí, como que o mercado estava avaliando desde ontem essa notícia? O que eles estão enxergando? Alguns analistas chegaram a falar que o nome de José Mauro Ferreira Coelho é um nome que pode ser um pouco pequeno para a cadeira que ele vai ocupar, mas ainda assim é um nome técnico que vem do mercado, mas o ponto principal justamente é que ele vai manter essa independência da Petrobras. Já Márcio Weber, ele já era do conselho da Petrobras, e com isso existe uma previsão de que a transição dessa gestão vai ser uma transição suave. É por isso que também o mercado aprova esses nomes e as ações voltaram a subir. E aí eu queria trazer também uma análise do Morgan Stanley, que soltou um relatório ontem à noite falando sobre essas trocas, e o que eles dizem é que, por um lado, são trocas positivas, que trazem nomes técnicos, mas o que eles falam é que essas nomeações podem ser temporárias antes do ciclo eleitoral, ou seja, eles não recomendam para os investidores investir nas ações da Petrobras, porque eles enxergam que até o momento das eleições pode haver mais alternância no comando da Petrobras, justamente porque os preços estão subindo muito, existe uma pressão política sobre as ações. E aí, um fato curioso para finalizar aqui essa fala inicial sobre Petrobras: o José Mauro Ferreira Coelho era secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Ele pediu demissão em outubro do ano passado, no mesmo dia daquela debandada grande de nomes da economia, quando os secretários do Tesouro e Orçamento, o Bruno Funchal e o Jefferson Bittencourt, deixaram a pasta, e foi justamente depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que ia ter um puxadinho ali no teto de gastos para acomodar o Auxílio Brasil, e no mesmo dia que foi anunciado o auxílio caminhoneiro. É um fato também que os analistas de mercado estão observando muito sobre essa troca aí no comando da Petrobras. Deixa eu até, desculpa te interromper, claro, Muri, colocar a Basília aqui nessa conversa ainda, se ela estiver ali, para a gente poder repercutir, porque é uma informação importante, tem reflexo imediato já na Bolsa. Basília, até para a gente colocar, porque se vai manter a política de preços hoje da estatal, a paridade, com base no barril do petróleo, no dólar, é esse o ponto justamente que leva hoje o preço da gasolina no Brasil ser tão elevado e ser tão questionado, prejudicando inclusive a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Como que é essa informação que você traz agora, Basília, ao conversar com ele, de que isso vai ser mantido, repercute também politicamente e na campanha do presidente, que demitiu Silvio Luna justamente pela falta de controle nesses preços? Qual a avaliação que tem no governo, né? Tem uma linha que defende, sim, a paridade internacional, até como uma forma de manter um controle sobre o que incide no preço dos combustíveis, né? Ter um fator de referência, ainda mais que o Brasil não produz todo o combustível, todo o petróleo necessário para o abastecimento dos veículos, né? Da indústria também, né? Não só no dia a dia do brasileiro, mas também serve para a indústria. A avaliação é de que alternativas precisam ser adotadas para atenuar o preço desses combustíveis. Como assim alternativas? Um fundo de estabilização que chegou a ser aprovado no Senado Federal ainda no mês passado, mas está preso na Câmara dos Deputados, ou um programa de subsídios, que aí depende mais do governo federal e dos problemas que pode incorrer na Justiça Eleitoral. Tanto é que o governo tem conversado bastante com o Tribunal Superior Eleitoral para saber até que ponto, né, qual o alcance dos programas políticos que pode adotar agora em 2022 para que não sejam considerados como peça eleitoreira, né, eleitoral/eleitoreira. Então, essa
equipe do Ministério de Minas e Energia, até recentemente numa conversa com o ministro Bento Albuquerque, afirma assim, que o governo pode dar uma resposta política a este problema, que é a alta do preço dos combustíveis, mantendo ainda a paridade internacional. Então, mantém essa questão da referência internacional quanto ao preço dos combustíveis, mas aqui dentro, no que é administrável pelo governo brasileiro, a classe política e o governo poderiam lançar mão destas duas medidas, um fundo de estabilização, que a Asbeck explica super bem, comportaria dividendos, royalties ligados ao setor de petróleo e gás, e num outro ponto também, o que dá para o governo fazer é lançar mão desse programa de subsídios, que há pouco mais de um mês chegou a ser desenhado como um programa que duraria 3 meses. Tem aí uma queda de braço com a equipe econômica, que compreende não ter recursos suficientes para entregar um tipo de auxílio gasolina, auxílio diesel, né, um tipo de subsídio no preço dos combustíveis, mas também tem o viés político, e ele é muito forte em ano eleitoral. Sem dúvida. A gente vai passar para a Pri, porque a Pri quer complementar uma coisinha rapidinho para a gente seguir com você ainda, porque temos muito a falar sobre isso no jornal. Pri. Não, é só para falar que essa pressão política que a Petrobras sofre, para a gente colocar em contexto, é muito ruim. Então, economistas, especialistas, o mercado, todos veem com maus olhos essa troca de poder na Petrobras, que nos seus 50, 60 anos de gestão já trocou 39 vezes de presidentes, teve um mandato médio de menos de 2 anos para cada um deles. Então, isso é muito ruim do ponto de vista de governança, do ponto de vista da imagem que o nosso mercado passa, de que qualquer interferência política é capaz de mexer a gestão das empresas que têm capital aberto. Então, esse é um ponto, isso é muito ruim. Mas as ações da Petrobras ainda assim têm uma alta de 16% no ano por causa justamente dessa alta do petróleo. Agora, tem uma questão que alguns analistas falam, inclusive o Adriano Pires, que foi o ex-indicado para a Petrobras, ele dizia muito que a Petrobras é a única empresa de petróleo que torce para o petróleo não subir, porque quando o petróleo sobe muito, ela aumenta esse risco de ingerência política. Então, a gente vê muito isso acontecer com a Petrobras. O petróleo, às vezes, ele sobe muito, a Petrobras não sobe tanto, porque tem esse risco político que acaba tirando essa alta que a empresa poderia ter. Então, de certa forma, essa alta muito forte do petróleo, ela está favorecendo as ações, mas poderia estar favorecendo muito mais, como a gente viu ontem aqui no live, se não fossem esses riscos políticos.